Olá, estamos iniciando o programa Ponte. Eu sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Muzinho. O nosso convidado de hoje é o também jornalista Delane Barros. O nosso entrevistado do dia é o secretário de Comunicação do município de Maceió, Lininho Novaes. Lininho, seja bem-vindo ao programa Ponte. É um prazer imenso estar aqui, faltou tempo para estar aqui com a gente, né, com esse programa que já ficou consolidado na TV Alagoana. Parabéns pelo trabalho, já é um programa diferente, é um programa que eu sempre digo que é ousado, apimentado, mas que leva a informação de forma diferenciada. Que faltava na TV Alagoana um programa do porte do A Ponte. Fazendo sempre ponte, né? Pontes, né, secretário, para levar informação para a população. E aí eu começo perguntando, que SECOM você encontrou quando assumiu o cargo e que SECOM o município de Maceió tem hoje? Veja só, nós encontramos uma SECOM totalmente ao modo da antiga gestão, né? Apesar que a gestora que deixava a pasta, que me passava a pasta, é uma jornalista muito competente, mas ao modo da antiga gestão. E aí nós tivemos grandes desafios. Que modo é esse, secretário? O modo mais analógico, o modo mais menos digital, sabe? Mas um modo que não se comunicava como a gente se comunica. Qual o modo que a gente se comunica? A gente vem de uma nova forma de fazer comunicação. Uma comunicação com proximidade, ouvindo as pessoas. Não é só o digital, porque as pessoas muitas vezes falam assim, mas o JHC é um prefeito do Instagram. Não, não é um prefeito do Instagram. O Instagram passa a ser um canal também, passa a ser um saque, um serviço de atendimento ao cliente. Quem é um cliente? O cidadão. Então vamos dizer que saque o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, seja um serviço de atendimento ao cidadão. De que forma? Para que a gente possa ouvir as demandas. Então, assim, a antiga SECOM tem um jeito, eu não acompanhei de perto, eu estava em outro município, não acompanhei, apesar de ser a prefeitura da capital, recebi o desafio, recebi das mãos de Eliane Aquino, que é uma competente jornalista, né? Sim, e tivemos aí alguma. um desafio de iniciar engateando, com o prefeito ligado em 220, com muita vontade de fazer as mudanças necessárias para Maceió. Montamos um time realmente diferenciado. Eu posso dizer que tenho muito orgulho do time que nós montamos na SECOM. Mas estruturalmente, Lininho? Não, estruturalmente, nós pegamos uma SECOM, podemos dizer que normal. Nem ruim, nem boa. Pegamos uma SECOM normal. Não teve nada diferente. Não pegamos nada diferente. Agora conseguimos construir e pavimentar, ao longo desses 2 anos, uma nova história para a comunicação de Maceió. Uma comunicação de proximidade. Seja na infraestrutura, seja na iluminação, seja na educação, é para ouvir as pessoas. Não é aquela matéria que você faz e constrói, Delane, dizendo apenas, não, o gestor, o prefeito, o secretário visitou a escola, visitou o posto de saúde para contar firula. Não, tem que ouvir. Tem que saber ali da merendeira, saber da serviçal, saber do técnico de iluminação, saber do gari, o que é que ele está achando, o que é que ele está pensando. Porque muitas vezes a gente acha que o cargo é eterno. Muitos embebecidos pelo poder, envaidecidos por estar sentado numa cadeira, acham que tem um rei da barriga. E tem que esquecer isso, tudo é passageiro. Passa muito rápido. E você deixa um legado. Você tem que saber entender que se você consegue resolver lá na ponta o problema da Dona Maria que reclamou que tem um buraco na porta dela, e eu não estou falando isso só do jornalismo enquanto institucional, quando chega uma reclamação no Instagram, quando chega uma comunicação, chega uma reclamação no WhatsApp, ou que a gente está escutando o programa de rádio, ou um jornal, quando um jornalista chega para a gente e interpela perguntando sobre um serviço médico que deixou de ser feito. A pessoa pergunta, a pessoa fala e diz o seguinte, a gente conseguiu resolver. Tanto o jornalismo do dia a dia, sem ser institucional, fica feliz porque resolveu o problema das pessoas, como a gente também. Claro, sem dúvida alguma, João Muzinho.
Secretário Lininho, você tem caminhado, né, durante a comunicação, né, durante muito tempo, e você tem 3 M's na sua vida: Murici, Marechal e Maceió. Qual foi o trabalho mais desafiador até aqui na sua jornada ligada à comunicação? Comunicação Maceió, sem dúvida nenhuma. Murici foi um aprendizado. Marechal Deodoro foi uma cidade que a gente pôde se aperfeiçoar, porque eu digo sempre que Marechal Deodoro é uma cidade-estado, porque nós temos 5 municípios em um só. Você tem a Ilha de Santa Rita, você tem a Barra Nova, você tem o Francês, você tem a Massagueira e você tem o Centro Histórico. Quando você comunica no Centro Histórico de Marechal, na Santa Rita não tem repercussão nenhuma. Quando você comunica na Massagueira, no Francês não tem comunicação nenhuma. Não repercute, não interfere, certo? Murici é uma cidade menor, foi onde eu comecei a caminhar, onde eu comecei a engatear. E Maceió é totalmente desafiador. Desafiador por quê? Porque você tem inúmeros desafios aqui. Primeiro que tudo, você vai enfrentar leões. E quando você é de oposição, principalmente ao governo. Os leões estão ferozes? Não? Não, estão mansinhos. Estão mansos, estão tranquilos, serenos, calmos. Né? Porque é o seguinte, a turma vai entender que o modus operandi Lininho Novaes, ele é diferente. Porque você jamais vai entender que a gente vai para esse enfrentamento. Porque quem você começa a enfrentar, usar dos artifícios de comunicação para querer enfrentar, vou enfrentar, BC. Não faça isso, gente. Não faça isso, principalmente quando você é da comunicação sentado na cadeira de gestor. Lininho, o principal desafio é Maceió, por ter que enfrentar os leões, é isso que você quer dizer? O principal desafio é Maceió, porque Maceió é a capital de todos os alagoanos. E tem inúmeros problemas. Como eu dei exemplo aqui de Marechal Deodoro. Marechal Deodoro você tem 5 bairros, que são 5 cidades. Maceió você tem o Bio, você tem o Eustáquio Gomes, que é a cidade universitária, você tem um Pontal, você tem a Ipioca, todos com problemas diferentes. E por ser a capital, inevitavelmente, é o desejo das forças políticas. É o desejo das forças políticas. E você precisa trabalhar bem. Então, quando a moça lá da pescaria manda uma mensagem dizendo que o poste está apagado e que não foi resolvido, a gente cobra da Superintendência de Iluminação. Mas, ao mesmo tempo, João, o grande desafio é quando você está fazendo, a barreira cai, a barreira que cai, e agora a gente está fazendo a encosta, você volta lá para mostrar que está sendo feita alguma coisa. É quando você vê que o mercado da produção, que por anos foi abandonado, e agora a gente precisa comunicar que vai começar a reforma. E toda reforma causa transtorno. É um novo mercado. Então você precisa comunicar o pré, o durante e o pós. Delane, agradecer a sua participação aqui no programa Ponte, um jornalista experiente, extremamente competente. Para a gente é uma satisfação, uma honra tê-la aqui conosco. Possa vir outras vezes aqui, chamá-la ao debate aqui com o nosso secretário. Muito obrigado, Cícero. Obrigado, João. Satisfação conversar com o secretário Lininho Novaes. E, secretário, você fala dessa necessidade da comunicação mais próxima da população, fala de leões, dessa relação com leões, mesmo que não relacione quais são esses leões. Mas aí eu queria saber o seguinte: esses leões também estão relacionados com a base de sustentação do prefeito na Câmara Municipal? Esses são os primeiros leões que precisam ser amansados? Porque o prefeito tem hoje praticamente um consenso de 21 dos 25 vereadores. E qual o impacto desse consenso todo para a população? Que é quem realmente importa? Olha, veja só, Delane, primeiro, satisfação muito grande. Delane é um grande quadro do jornalismo, é funcionário. Eu que agradeço. Do quadro efetivo da Prefeitura de Maceió, estava na Secretaria de Educação, hoje está cedido à Justiça Federal, é um grande quadro, é um prazer imenso dividir a bancada aqui com vocês. Digo mesmo, secretário. Delane, veja só, eu acho que os poderes são independentes, tem que ter, sempre você vai ter que ter uma forma de divergir. A divergência ela é necessária para o bem da população, certo? Quando eu não falo dos leões, quando eu falo leões, eu falo metaforicamente. Para dizer o quê? Para dizer que é aquele velho ditado: a gente mata um leão por dia, de matar um deixa o outro amarrado, mas a gente não pode dizer que pode matar mais leão, né? Então a gente fala na metáfora. Mas eu acho que a Câmara tem cumprido muito o seu papel. A Câmara tem cumprido o seu papel. E o papel é esse: os poderes são independentes e harmônicos entre si. Independentemente se a base está maior, se a base está menor, o que está em jogo são os interesses da população.
A Câmara tem cumprido o papel dela, a Prefeitura, o prefeito de JHC tem cumprido o papel dele, certo? Para quê? Para que a gente possa melhorar e mudar a vida. Críticas vão ter. E é muito importante que a gente possa, nesse campo, nesse cenário, entender a crítica muitas vezes como sugestão ou se a crítica ela é política. Se a crítica ela for política, a gente tem que ir para o campo político também. Conversar com as pessoas e mostrar e fazer o contraditório. Porque muitas vezes a pessoa chega, Delane, e faz uma crítica. E aquela crítica está baseada em quê? Nós estamos na era de fake news. Nós temos que acabar com fake news. Hoje todo mundo acha que faz uma postagem na rede social e está achando que está falando a maior verdade. Nós temos que apurar. Por isso nós criamos na gestão agora do prefeito JHC Maceió contra o fake. Nós temos um site só de verificação de informação. Então, se sai na rede social, a gente vai questionar se é verdade, se é mentira, se tem inconsistência, se não tem. Por quê? Porque a gente precisa mostrar a verdade e a seriedade para a população, que é o nosso patrão. A população é quem manda na gente. Então, a gente precisa, politicamente, entender que a Câmara cumpre o papel dela. O presidente Galba tem cumprido um importante papel para Maceió. É aliado, sim, do prefeito JHC. Existe um consenso na Câmara, existe uma base ampliada, existe, mas a Câmara cumpre bem o papel dela. E tenho certeza que os vereadores não são vereadores apenas que balançam a cabeça. Não, são vereadores sérios, são vereadores que cobram, que estão trabalhando e fazendo o papel dele, como a Prefeitura, como o prefeito JHC, está fazendo o papel dele também. Tem trabalhado muito. Por isso que toda vez que falam assim, olha, mas o prefeito JHC é o prefeito do Instagram, eu fico rindo. Porque eu digo, meu Deus do céu, se essa turma soubesse o quanto meu telefone toca por dia, quanto esse homem me liga para falar sobre a vida das pessoas que mais precisam, elas não falavam isso. Aí, como eu sempre digo, que secretário de comunicação, que aparece muito, ele está na função errada, secretário de comunicação é bastidor. Ele não tem que aparecer. Concordo totalmente, secretário. Ele não tem que aparecer. Aí eu digo sempre, se eu fosse publicar todos os questionamentos que o prefeito JHC faz diariamente, do acordar ao deitar, e nesse intervalo aqui, aí pode dizer que nós temos aqui uns 50 leões, que ele liga perguntando sobre a questão, como é que está as obras de pavimentação, e a gente conversa sobre isso. Aí do nada ele faz uma ponte, né, literalmente, perguntando sobre as obras do Renato Salgadinho. Que a gente precisa falar com a população. A gente precisa, Delane, João, Cícero, conversar com a população. E aquilo que eu disse lá no começo da nossa entrevista, a comunicação ela vem para conversar com as pessoas, para saber o que as pessoas estão sentindo, para ouvir, dar voz a quem não tinha, fazer ser vista que era invisível. E eu digo isso o seguinte, tem um fato muito inusitado, quando o prefeito JHC assume, ali aquela obra, o Vergel era totalmente um descaso, todo mundo conhece. Era um verdadeiro abandono. E ali falavam de frente para a lagoa, não sei o quê, para ele parar, Ele leva o ministro lá e não tinha um tijolo batido ali no Vergel. E começou a obra. E vamos começar as mudanças necessárias. Aí vem os transtornos, para a obra avançar tem que tirar as pessoas da favela, vai ter que derrubar os barracos e tal. E aí um dia, uma sexta-feira, 7 da noite, ele me liga. Aí diz assim, Lininho, Vilas do Mundaú. Poxa, não dá. Eu disse, por quê, prefeito? É o nome, já está cadastrado na Caixa. Ele fez, vamos mudar. Aí eu disse, mas por quê, prefeito? Tem que mudar. Ele fez, Lininho, o cara já mora num barraco. O cara já mora numa condição sub-humana. E a gente vai fazer ele morar numa vila? Aí eu disse, certo. E o que é que o senhor deseja? Ele fez, mudar o nome. E vamos dar nome que seja referência. Um nome de condomínio, um nome que as pessoas sintam-se acolhidas, abraçadas. E não quando a gente acabar com a favela Sururu, as pessoas vão dizer que estão morando numa vila. Estão morando na Vila do Mundaú. Não. Vamos fazer com que as pessoas se sintam acolhidas. Você tem até segunda-feira para... Isso foi na sexta, 7 da noite. Você tem até segunda-feira para me apresentar 5 nomes. Eu disse, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí fiquei ali pensando, tal, passou. Aí eu não comecei a pesquisar na sexta-feira, 7 da noite, então uma sexta-feira. Quando é no sábado, 3 da tarde, ele liga. E aí, já tem alguma opção? Aí eu disse, prefeito, vou pensar agora, não vou dizer para o senhor não, que eu não
não tinha pensado, comecei a pesquisar nome de grandes condomínios no Brasil. Eu digo, vamos dar dignidade também no nome para as pessoas, né? Aí comecei a pesquisar. Aí dei ele 5 opções. Ele fez Parque da Lagoa. É um condomínio que tem num estado aqui vizinho. Ele disse Parque da Lagoa. Aí vamos perguntar às pessoas. E fomos ao Vegel perguntar. O que é que vocês acham do nome? Não, nome lindo, melhor do que Vila. Fizemos isso e fomos ouvir as pessoas. E as pessoas aprovaram, sabe, João? A diferença está nisso, está no cuidar das pessoas, está no fazer, Cícero Filho, as pessoas serem ouvidas. Como eu disse, os invisíveis serem vistos. Aqueles que não tinham voz, agora têm voz. Você fala da mudança da forma de comunicar, Aline. Você tem uma experiência, vivenciou, né? Já a comunicação, há alguns anos, apenas a comunicação mais convencional, hoje lida com a comunicação mais virtual, né, Delano e João, mais voltada também para as redes sociais, claro, né? Esse boom aí de mídia, né, nesse cross-mídia, onde você lida com o mundo virtual, a mídia convencional, mas você passou por um tempo que era praticamente a mídia convencional e agora lida diretamente, né, como gestor, nessa mídia mais moderna, vamos assim dizer, virtual, redes sociais. Em que período foi mais fácil ou menos difícil fazer comunicação? Era mais fácil fazer comunicação um pouco lá atrás ou hoje em dia tem alguma facilidade? Olha, Cícero, eu acho que hoje é mais fácil. Mais fácil porque a gente consegue, Delano, identificar o problema mais rápido. Mais rápido. Mas é um mundo também de fake news, de haters, de intolerância nas redes sociais. Totalmente, né? totalmente. Você tem que ter muito cuidado com isso. Por exemplo, eu fiz agora uma pesquisa de hábito de mídia que a gente consegue identificar. Não, eu sempre digo, eu sou apaixonado pelo rádio. Eu sou apaixonado pelo rádio. E eu sempre digo que o rádio vai anunciar o fim da internet. Você gosta de voz, né? Cantar, Não, é porque rádio. você chega onde você não consegue chegar. Deixa eu dizer aqui um fato inusitado sobre o rádio. Eu sou apaixonado pelo rádio. Eu, quando era do interior, eu tinha programa no rádio. E eu gosto porque o rádio, ele chega onde você não consegue. Mas você era aquele estilo locutorzão? Locutorzão, tinha um programa de manhã, de 5 horas da manhã, um programa de forró com notícia. Era muito arretado. E aí, uma vez eu estava viajando no Piauí, isso ido de 2000 e... não me lembro bem, naquela operação que teve na Assembleia. E eu aqui caminhando e tal, fui para o interior do Piauí. E o cara conversando, tal, um senhor disse assim, você é de onde? Eu disse, sou de Alagoas. Ele fez, você está sabendo que os deputados foram presos no seu estado? Eu digo, não, e eu realmente não estava sabendo. Não estava sabendo, não tinha essa força da internet ainda. Eu disse, como é que o senhor sabe? Ele fez no rádio. Quando ela montou assim, tinha um motorrádio do lado. Rádiozinho creme ali, meio amarelado. E eu digo sempre, olha, não desmereça o rádio. O rádio vai anunciar o fim da internet. Sabe? Eu sou muito das mídias tradicionais. Eu acho que o impresso da Folha de Alagoas, ela teve que se reinventar. Ela teve que se reinventar. Claro. Porque mas mesmo assim, você acha mais fácil comunicar hoje? Muito mais fácil. É só você... Mesmo tendo essa ligação mais próxima com a mídia convencional? Muito mais fácil, porque é o seguinte, eu acho que você precisa, Cícero, estar preparado. Você precisa, enquanto a SECOM, você precisa ter retaguarda para saber o que está acontecendo. Como eu disse, nós criamos um canal chamado Maceió contra o Fake. Às vezes nem tudo que sai nas redes sociais é verdade, e a gente vai questionar. Só para a gente enriquecer o debate, você também acha isso, Delano? Você acha mais fácil comunicar hoje do que há Acho 10, justamente anos? por essa proximidade. Você quebra, muitas vezes, essa aproximação que as redes sociais, que a mídia digital proporciona, quebra justamente esse vácuo na comunicação que existia muito, que possibilitava, inclusive, que alguns colegas, e aí não é nenhuma crítica, era próprio da época, criassem até personagens, fortalecessem personagens que, na verdade, não eram aquilo que estavam se mostrando. Até para você se defender. Você... Mas hoje não tem mais problema também, Lino? Não, como vocês têm os haters. Todo mundo tem uma Não, voz tem os hoje, haters, né? tem a fake Internet, news, fake news, sai propaganda, você tem que estar apagando porque sempre hoje toda o hora. cidadão, com a internet, o cidadão hoje, ele passou a ser o próprio comunicador. Você acha também, João, mais fácil comunicar hoje? O João é apaixonado pelo impresso. Como eu sou apaixonado pelo rádio, o João é apaixonado pelo impresso. Verdade. O Delano também tem os amores dele. Você tem seus amores. Eu tenho a paixão pelo impresso, mas eu reconheço o digital. A minha paixão ainda hoje, eu sou assinante de jornal, que migrou para o digital, evidentemente, mas eu estou lá. Todos os dias eu dou uma olhada na capa, eu comparo as capas dos jornais. Essa é uma grande paixão minha. Eu falo da apesar de eu ter uma grande identificação também, Lininho, e você sabe, com rádio. Quando eu falo
da dificuldade de hoje, é lógico que o mundo virtual, o mundo digital, ele traz inúmeras facilidades, né? Essa comunicação rápida, instantânea, full time, claro. Mas também abre margem para isso, né? Como você falou, hoje todo mundo é um comunicador. Isso. Todo mundo, né, tem voz, todo mundo vai nas redes sociais e faz uma denúncia. É a questão, Cícero, da qualidade da informação, da apuração da Aí informação, é outro da técnica quesito. jornalística. Aí é outro quesito. As redes sociais, ela vem para dar voz e a gente tem que estar preparado para isso, mas aí nós vamos ter que falar da qualidade. Porque se você for analisar hoje o cenário, vamos falar de Alagoas, todo dia nasce um site. Todo dia nasce um site. Coisa absurda. Vamos lá, como secretário de comunicação, todo dia chega uma proposta de um site novo que está chegando, que está nascendo. Com o número 82, eu acho que Alagoas deve ter a base de uns 200 sites. Todo mundo virou jornalista. Todo mundo. Quando eu falo de sites, é uma metáfora, mas eu acredito que hoje, com 82 que eu devo conhecer, deve ter a base de uns 15 sites, sem medo de errar. A gente vai para o intervalo, secretário, e volta daqui a pouquinho. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas. Estamos de volta com o programa Ponte, eu sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Muzinho, nosso convidado de hoje, é o também jornalista Delane Barros, o nosso entrevistado do dia é o secretário de Comunicação de Maceió, Lininho Novaes, que também é cantor, né? Secretário de Comunicação, gosta de rádio e é cantor, né, Lininho? Às vezes, cantei 19 anos na igreja, né? Minha vida toda ali. Mas qual é o seu estilo, só pra gente... Sou bem eclético, gosto do brega, MPB, axé, carnaval mesmo, adoro frevo. Adoro frevo, sou apaixonado. Tá vendo aí, sou João apaixonado Muzinho? pela música também. Eu chego aqui no estúdio, ele estava com a guitarra na mão. Eu disse, pronto, hoje aqui a ponte vai ser diferente. A ponte musical. A ponte musical. João Muzinho, a gente estava falando sobre essa questão das diferenças, né, das proximidades entre a mídia convencional, que se fazia há 10, 20 anos, e hoje, para a gente encerrar esse tema, a sua opinião também aí com o Lininho. No primeiro bloco eu falei, Lininho, sobre a questão da qualidade da comunicação, da apuração. Isso é muito importante no quesito do qual você já tratou também, de questão de fake news. Hoje, quando o marcioense, o alagoano, ele vai para um portal de notícias, vai para o Instagram checar, ele sabe de onde é a fonte. Agora a gente vê uma proliferação de muitos Instagrams, muitos sites de notícias, que geralmente não há nem profissionais de comunicação, eles pegam notícias de outros portais, colocam a matéria e dão crédito. Isso tem sido uma prática comum. Como a SECOM do município tem lidado com essas questões, principalmente na questão do investimento em comunicação? Pronto, esse aí é um leão que a gente trata todo dia. Dos leões que eu falei lá no primeiro bloco, são dos leões que eu Todo trato dia nasce um site novo, né? Todo dia nasce um site novo, todo dia tem uma página nova e as pessoas muitas vezes não entendem. Porque, por exemplo, agora com o advento do Instagram, todo mundo acha que tem uma página do Instagram, tem 50 mil seguidores, a gente quando coloca no dashboard, 80% é comprado. É a turma que vem lá da Arábia. Acho interessante Está isso. comunicando lá com a China, com a Ásia, né? Às vezes até eu brinquei uma vez com um parceiro, que ele mostrou que tinha 150 mil seguidores. Que massa, rapaz, que bom. Como é que estão os engajamentos? As curtidas, como é que está as visualizações? Eu fiz, olha, muito bom e tal, mas estamos começando. Abra aí o painel, por favor, para a gente ver. Olha, porque estou com dificuldade da internet. Então bota aqui no Wi-Fi para a gente entender. Mas quando você coloca lá o arroba, que hoje tem várias ferramentas que faz análise do perfil. Né? Você não parametrizar e você consegue parametrizar. É como site também. Você vai pegar um site e você vai entender se aquele site tem ou não engajamento. E com quem engaja, e né? com quem engaja. Com o público-alvo que você pretende. Isso. Porque é o seguinte, é aquilo que o João falava, por exemplo, você tem que ter o jornalismo
E o jornalismo ele tem que ter a técnica jornalística. E muitas vezes a parte do Instagram, tudo hoje é Instagram. Então, assim, o grande desafio de você ter, Cícero, a comunicação hoje em dia é mais fácil, porque você responde mais rápido também. Você responde mais rápido. Aquilo que o Delano falava, às vezes lá atrás você criava um personagem para você se defender, para dizer que aquilo ali era uma mentira. Você trabalhava, rodava dia e noite e ainda não conseguia convencer. Mas hoje em dia você tem posicionamento que é mais rápido. Então, da mesma forma que eu digo sempre que todo dia nasce um site em Alagoas, você tem um certo desafio. Porque você coloca muitas vezes incredibilidade e a sociedade muitas vezes não compreende isso. Aquelas pessoas, aqueles profissionais que passaram anos ali se dedicando ao jornalismo e que muitas vezes passam 10 dias apurando uma denúncia, 2 dias fazendo uma matéria, e chega o Instagram, simplesmente pega ali a matéria, pinça a matéria, chupa, dá o crédito, deu crédito, e aí o cara trabalho jornalístico nenhum, né? Trabalho jornalístico nenhum, a comodidade. É um replicador, assim, né, de matéria. E o pior de acha tudo... que fez tudo e acha pelo que fato fez de tudo. ter dado crédito. E o que a população está conseguindo compreender é que a população começa a entender sobre isso. E aí eu vou tocar no ponto sensível, a questão do orçamento da comunicação. Qual a prioridade em relação, já que a gente vê, vamos chamar assim, no jargão da redação, pelo menos das redações sérias, a gente costuma chamar de sites caça-níqueis, Instagrams caça-níqueis. Qual a prioridade hoje dos investimentos de comunicação Os investimentos são feitos nas mídias tradicionais, naqueles que, de acordo com a mídia técnica que nós estamos fazendo e vendo, é aqueles que apresentam. Porque não adianta você chegar aqui, João, e um site que nasce hoje, Delano, não, eu estou querendo X. Não, primeiro você tem que mostrar que você tem engajamento. Porque isso é sério, trata com dinheiro público. Eu não posso tratar o site que nasce hoje. Qual é a forma? Eu vou tratar o site, o jornal Folha de Alagoas, eu vou tratar a Band, eu vou tratar a Gazeta, eu vou tratar o Dia. Você tem que saber como é que você vai tratar. Você tem que tratar o veículo... Inclusive quem está por trás do veículo, a credibilidade, né, de quem responde pelo veículo. Claro! E isso se você pega... muito, né, não, eu vou criar um site aqui, estou criando um site novo e quero ganhar dinheiro. Certo. Tudo bem, é um direito que você tem. Mas aí eu posso tratar você igual ao Folha de Alagoas, ao Dia, à Tribuna, à Gazeta? Não. Não, mas eu vou bater. Fique à vontade, irmão. Aí vai do caráter Aí sai do jornalismo. Aí vai do caráter e da dignidade de cada um. Lembrando que tudo é passageiro. Existe extorsão, Lininho, no jornalismo alagoano? Não acredito que existe extorsão no jornalismo alagoano. Nem a tentativa? Nunca passei por isso. Mas eu acredito que os nossos companheiros sabem do tamanho do profissionalismo que cada um tem. Sabe do profissionalismo que cada um tem. Agora, precisam, de toda forma, entender o que é jornalismo e o que é apenas pensar uma matéria. Porque aí o Delano tem aqui uma longa estrada. Os cabelos brancos dele ficaram brancos grisalhos na comunicação, igual o meu. Calma, secretário. Igual os meus começaram com 20 e poucos anos. E o meu com 16. Mas você entende que como é que eu posso fazer o comparativo sem nenhum demérito? Sem nenhum demérito. Você tem que saber respeitar quem chega primeiro. E quem tem história, né? Em toda profissão. Claro. Né? Em toda profissão. Agora, uma coisa, viu, Cícero, eu digo a você. Ninguém dá pitaco na cirurgia cardíaca, no médico que está operando, faz uma cirurgia cardíaca, no médico que está passando um remédio. Mas, olha, agora, na comunicação, meu amigo, todo mundo dá um pitaco. Mas é verdade, mas você citou um exemplo que eu acho interessante. Eu acho que em toda e qualquer profissão, o nome de quem responde, né, o profissional, ele é muito levado em consideração. Você falou de uma cirurgia cardíaca. Nós temos aqui cardiologista, por exemplo, né, que você tem um respeito muito maior pela história, né, pelo histórico profissional do indivíduo. E isso vai para todas as áreas. Que você não vai advocacia. Por exemplo, você tem um profissional, vamos falar aqui, um cirurgião que tem uma longa estrada, e você não vai tirar nenhum demérito daquele que está chegando agora. Exatamente. E no jornalismo, eu acho que isso é importante. Mas é como o João falou, eu acho que o Delano também falava sobre isso, a questão no jornalismo, como você falou, é que o cara acha que pode de qualquer jeito, né? E não é assim, né? O cara cria um site, como disse, vai até você e diz, eu tenho meu site aqui, eu preciso ganhar tanto, né? E não é desse jeito. Não é assim, né? E você tem que entender que na comunicação pública existe a mídia técnica.
Existe a mídia técnica. Como você vê essa questão, Delano? É uma Trazendo questão- a experiência de quem É uma também questão- esteve ali na luta, né, da mídia convencional. É uma questão tão sensível que o próprio prefeito sofreu efeitos desse momento no início da gestão. Não é? Quando um aliado que tinha um site que era, inclusive, conhecido, mas que houve Você disse que nunca sofreu essa perseguição, Lininho, ainda bem, espero que realmente nunca passe por isso, mas houve no início da gestão, não recordo se ainda no período de campanha, em que uma pessoa de caráter duvidável fez justamente a ligação de um aliado do prefeito, né, com um site e que seria, porventura, nomeado a prefeito, começou a fazer conjecturas. É mais fácil trabalhar a comunicação hoje? Mas também as demandas são muito maiores. Requer uma força hercúlea para que Exatamente, você possa muito maior. responder, para que você possa enfrentar. Eu repito novamente, as pessoas precisam entender que quem tem sua boca diz o que quer, mas também tem que se preparar para a defesa. Para a defesa. Ninguém é dono da verdade absoluta. Temos pauta política também, não é isso, João Mozinho? Tem pauta política. Temos pauta política. Mas antes disso, Lininho, eu queria perguntar uma coisa ao Lininho. A gente vive numa cidade, Lininho, de muitos recortes sociais. Como é comunicar, por exemplo, no Vergel do Lago, no Benedito Mendes, no Eustáquio Gomes? Qual é essa diferença? Por exemplo, a gente sabe que vai ter a matrícula das crianças no início do ano. Como chegar à comunicação institucional nesses locais mais periféricos, mais distantes do centro? Veja só, João, a gente trabalha sempre com pesquisa, seja ela pesquisa quanti, quali e até mesmo a própria pesquisa da internet. A gente consegue mapear e entender como funciona cada bairro de Maceió. Por isso que é mais desafiador, sabe, Cícero? Você consegue compreender o que está acontecendo no Clima Bom e como o povo do Clima Bom gosta de ouvir a notícia. Para você ter ideia, tem bairros em Maceió que a gente usa o carro de som. O tradicional carro de som, João. Isso é comunicar. Que não funciona. Isso é comunicar. É comunicar. Se ali a melhor forma de chegar para a população Olha, através do carro eu de fiz som, agora que uma seja o carro de pesquisa. som. Mas não funciona na Ponta Verde, por exemplo. Na Ponta Verde não Exatamente. funciona. Já na Ponta Verde não funciona. Então, assim, eu fiz uma pesquisa agora de mídia técnica. E, por exemplo, qual é o bairro que escuta mais rádio? Que a mídia mais forte é o rádio. Ipioca. Ipioca, 70% da população lá pesquisada escuta o rádio. E a gente sabe quais emissoras. Quando você chega no Benedito Bentes, é a televisão. É a televisão. Quando você chega, por exemplo, na Forene, é carro de som. Mas se tem um canal que todo mundo hoje... hoje não, porque eu estava fazendo comparativo com 2021 e 2022, né? O Instagram, ele cresceu muito. Mas cresceu, assim, gigante. Tá? Então, antes era o WhatsApp. Em 2021, o WhatsApp era o maior canal de proliferação de notícia. Inclusive de fake news. De tudo. Porque hoje em dia, João, e aí eu vou lembrar um fato de uma pessoa muito querida, que a gente conversava semana passada, e eu dizia o seguinte: as pessoas hoje têm preguiça de ler a matéria. Tem preguiça de ler a matéria, Cícero. Então, a pessoa lê o título que você compartilha no WhatsApp, e a pessoa não sabe nem o que está escrito ali, e a pessoa torna aquilo ali uma verdade. É pelo título, né? Pelo Aham. título, só lê o título. Só lê o título. Então aquilo, João, que a gente falava, você passa aí uma semana para apurar uma notícia. E a pessoa só pelo título vai fazer a análise dela. Mas está adiantando o nosso tempo e a gente precisa entrar também na pauta política. a questão- João. Quer entrar na pauta A política, questão tá vendo, Delane? Lininho, a Necessária. gestão do JHC tem sido colocada como uma gestão de muitas mudanças no seu secretariado. Existe a perspectiva de uma mini reforma, de uma nova reforma aí dos secretários, tal. Existe a possibilidade do Francisco Salles, Davi Maia, voltar para a gestão JHC. Como é que está esse alinhamento, esse xadrez visando 2024? Olha só, o xadrez visando 2024, como a gente falava com o Delane, hoje tem uma base ainda mais sólida na Câmara de Vereadores, certo? Toda a gestão, ela passa por mudanças e é necessário ter mudanças, sim. Volto a dizer, que triste aquele que acha que é eterno no cargo e que acha que vai passar a vida toda. Né? Eu sempre digo que eu estou sempre no próximo diário. Você está secretário, continua, pelo menos no diário de amanhã eu não saí, no de hoje eu não saí, não sei no de amanhã. Né? Mas você tem que fazer o seu trabalho. E é importante que todo e qualquer gestor público, ele possa fazer as mudanças necessárias, principalmente nas composições. Nós saímos de uma eleição agora.
Uma eleição que mostrou a força do prefeito da capital, onde fez o candidato Rodrigo Cunha o mais votado. Não ganhou eleição, mas fez dele o mais votado na capital. Isso tem a força do prefeito JHC. A gente viu a pesquisa agora, recentemente, que ele tem 80% de aprovação. Dizem a boca miúda que tem outras pesquisas, que eu não vi, que ele tem 84%, 85%. Você acha que o JHC hoje é imbatível numa possível Olha, eu não vou dizer reeleição? imbatível porque é muito soberbo, tá? Falar que o candidato é imbatível é ser soberbo demais, até porque o prefeito me ensina isso. O Jota, ele é um cara que tem as sandálias da humildade, ele conversa muito. É muito jovem, uma mente muito acelerada, muito acelerada. E Estudou em Harvard, né? E você no Magalhães Lacerda. Vou recordar. Mas o Jota estudou em Harvard, como tantos outros estudam, que são aqueles cursos que são importantes ter, tá, Cícero? Mas ele traz muita experiência. O Jota, ele tem muita visão de futuro. Ele pensa nas pessoas. Ele governa para as pessoas. E é importante, e uma coisa que eu sempre digo, você pergunta, é imbatível? Se eu falar isso, eu estou sendo arrogante, prepotente, coisa que ele não aceita que se fale. Mas o próprio JHC, ele sabe que tem grandes desafios. Mas e que 80%, Lininho, considerando esse número, 80% é um número, inegavelmente, não é, Delano e João Muzinho, muito expressivo. Muito expressivo, mas tem Mas aquela eleição só se ganha no dia, né? A eleição só se ganha no dia. Tem algo que é o desafiador, sabe, Cícero? É a liga do Jota com o povo. É indiscutível. Agora aí eu vou falar sem soberba nenhuma. A liga do JHC, a conexão dele com as pessoas é muito forte. Você acha que isso se dá pelo fato dele ter essa relação, assim, próxima com esse mundo mais moderno, aproxima com as redes sociais? Ele tem uma certa expertise, né? Não, com as ele tem uma redes expertise, sociais. mas Isso conta, vai né? além da rede social. É aquilo que eu digo, muita gente fala que o prefeito é um prefeito de Instagram e não é. Vá conviver com ele todos os dias. Conviva com o JHC como eu convivo. Quando terminar essa entrevista aqui, eu vou olhar aqui a mensagem, vão ter aqui 5, 6 mensagens dele cobrando Como várias... é que você vê essa questão, Delano, com a experiência que você tem em relação a 24, essas acomodações políticas, como o João falou? É natural? É natural. Agora, a minha preocupação é 2026. É natural que ele vá para a reeleição. E 2026, Lininho? Ele vai continuar na prefeitura ou vai se afastar para um outro cargo eletivo? Eu queria até aproveitar essa oportunidade e tratar uma outra questão que eu acho de grande importância. A prefeitura anunciou o desconto de cota única de IPTU, com desconto, né, até o final de janeiro, e depois ampliou. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade também, Lininho, para saber se essa mudança não deixa uma certa fragilidade junto ao contribuinte, principalmente para 2024. Como é que o cidadão vai se comportar no início do próximo ano? Será que eu vou confiar na prefeitura de que final de janeiro é o último período realmente para eu pagar com desconto? Ou se vai haver realmente uma ampliação? É uma questão simples, mas eu queria aproveitar para mostrar justamente essa necessidade da comunicação, mais uma vez a comunicação, e esse fortalecimento nesse relacionamento. Então vamos lá, 26... Duas questões. 2 questões. 26, JHC, governo 24, do Estado. 24, E o reeleição. IPTU, deixa eu falar logo do IPTU. Fale. Sobre o IPTU é o seguinte, as campanhas de IPTU sempre aconteceram para o final de fevereiro e março. Exatamente. A Secretaria de Economia, que tem um competente técnico à frente, que é o João Felipe, tentou inovar esse ano e colocando para janeiro. Por quê? Porque as pessoas, para você ter ideia, as pessoas ainda fazem questão de receber o carnê em casa. O carnê em casa. E às vezes eu acho que é um gasto desnecessário, como muita gente acha também. Então vamos trazer para o campo virtual. Mas muitas vezes as pessoas ainda não estão, mesmo com o celular, mesmo com o WhatsApp, mesmo com a tecnologia, as pessoas ainda, muita gente ainda, não se adequou a essa realidade. Então, Delane, não é questão de credibilidade da gestão. Nós antecipamos a cota, colocamos a cota até 31 de janeiro, e aí, diante de todo o cenário que foi visto, não, vamos ampliar. E eu acho que você ampliar a cota, se você quer manter a cota para janeiro, fevereiro, março, eu acho que isso não coloca em xeque a credibilidade da gestão. Eu acho que você facilita a vida do contribuinte, até porque é muito ruim você... É uma campanha, e eu não sei se outros secretários concordam comigo, secretário de comunicação eu falo, é uma campanha muito temerosa, porque você está cobrando o cidadão.
E campanha de cobrar é ruim. Tá chegando nosso horário, 24. 2024, acho que 2024 a gente fala em 2024. Agora é hora, como disse o João Mozinho, de que a gente possa construir e pavimentar esse caminho. Tem muitas obras, tem muitas entregas para 2023, muitas entregas para 2023. Tem muitas ações para 2023, acho que 24, se fala em 24. Acredito que o JHC vá sim fazer uma reforma administrativa agora. É importante e necessário que se faça essa reforma administrativa. O secretário Lininho permanece na pasta? Como eu sempre disse, estou até o próximo diário. Não sou eterno, nem fiz concurso público para ser secretário de comunicação. Estou até o dia que o prefeito quiser. E fico muito sereno, tranquilo e calmo. Se ele disser que não quer mais o Lininho, digo a você, prefeito, muito obrigado por tudo. Foi uma grande experiência e a gratidão é a minha palavra-chave, é a minha primeira palavra do dicionário. Porque eu sempre digo, por onde eu passei, eu tenho gratidão. Se foi por Murici, tenho gratidão. Se foi por Marechal, tenho gratidão. Se for por Maceió, também teria a mesma gratidão. Essa ligação da comunicação com os eventos, parece que foi algo que deu certo, repercutiu bastante na cidade, Lininho. Sempre repercute, Isso mas foi uma certa inovação? uma inovação, a gente precisa comunicar sim. Muitas pessoas falam de eventos, sabe, Delane, como se fosse futilidade, e não é. E não é. Você tem ambulante, você tem taxista, você tem o motorista de aplicativo, você tem o artesão, você tem o cabeleireiro, você começa a mexer com a cidade. A economia criativa é muito importante. A economia criativa. E o JHC vai transformar o Maceió no maior polo da economia criativa do Brasil. Anote o que eu estou lhe dizendo. Nós temos agora a Favela 3D, que é uma parceria com o Gerando Falcões, lá no Vergel, que vai mudar aquela realidade. Vai mudar aquela realidade. São coisas que vão sair do papel. Vai vir aí o mercado da produção. Será uma grande entrega do prefeito JHC. O Renato Salgadinho já está mudando a realidade de quem mora no Vale do Reginaldo, as pessoas que moram em torno do Pau d'Arco, do Gulandi, do Sapo, do Águas Férreas. É uma obra que as pessoas perguntam, vai despoluir o Salgadinho? Não, não é despoluir, é requalificar. Porque vai precisar ter toda uma questão de educação ambiental para a comunidade do entorno. Tudo que vier para melhor, Lininho, inegavelmente a gente fica muito feliz. Maceió é uma cidade muito desigual, não é? Nós temos aqui IDHs da Noruega, anda 5 quilômetros, tem IDH dos países mais pobres da África, né? E isso é muito ruim para uma capital como a nossa. Cícero, então tudo que vier para melhorar... Tudo, e para você ideia, o prefeito lançou agora o Brota na Grota, que é um programa que ele prometeu lá na campanha e cumpriu. Vai vir um Banco da Mulher Empreendedora, principalmente para as mulheres que são chefes de família, para ter o seu dinheiro e para fazer os investimentos necessários, para você virar patrão, para você virar patroa, sabe? Então, assim, tem muita coisa boa acontecendo. Sobre 2026, o futuro a Deus pertence. Vamos trabalhar 23, focar em 24 e digo a você... Delane já está lá com o olho em 26. Mas todo mundo está com o olho em 26, ninguém está com o olho em 24 mais não, está todo mundo com o olho em 26. E digo a vocês que se chegar em 26 e o prefeito, ele disser que é candidato a governador, pode ter certeza que Alagoas vai ter um grande governador, vai ter um grande gestor, um cara que pensa nas pessoas do litoral, do sertão, como ele fez, do Pontal à Ipioca, do centro até o Eustáquio Gomes, a Forene. Eu acho que ninguém mais tem dúvida, 2026, JHC, candidatíssimo. Não estou dizendo isso, estou dizendo se partícula passivadora, nós teremos Tá bem no português também, né? Tem que aprender um pouquinho. Lininho Novaes, agradecer mais uma vez a sua participação. Cícero, obrigado a você, obrigado, João. Delane, satisfação imensa. Igualmente, saiba, conte sempre conosco, vocês são gigantes da comunicação. A gente que agradece a sua disponibilidade. A gente vocês são fantásticos, o programa dificuldades. Ponte, ele não seria diferente se não fosse desse jeito, se fosse com vocês apenas fazendo aquelas perguntas que a turma quer ouvir. Mas, na verdade, a pergunta que todo mundo quer ouvir é essa, é com aquela pimenta, com aquele gostinho de quero mais, sabe? Isso. E aí a gente marcar o tempo para gente falar sobre política, vamos falar sobre a conjuntura política nesse fazer uma estado de pauta Alagoas. só política, esquecer um pouco a comunicação e Não, falar sobre política. O Delane já trouxe aqui. Ninguém está pensando em 24, não. Está todo mundo pensando em 26. Se a gente for falar sobre 26, tem tanto candidato a senador. É verdade. A gente precisa saber Fica para a disso, próxima. Fica para a próxima. Delane, obrigado. Muito obrigado, Cícero. Obrigado, João. Secretário, sempre satisfação reencontrá-lo. Tudo de bom. Mozinho, obrigado mais uma vez. Obrigado, meu companheiro Cícero. de bancada. Obrigado, Lininho. Obrigado, Delane. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Obrigado a você pela audiência. Até o próximo sábado.